Os insetos são uma fonte rica de proteína e outros nutrientes importantes, além de serem altamente sustentáveis em comparação a outras fontes de proteína animal. Eles são consumidos por milhões de pessoas em todo o mundo e estão se tornando cada vez mais populares como uma alternativa saudável e sustentável à carne convencional. Benefícios de insetos na alimentação humana e animal. Primeiro, alto valor nutricional. Os insetos são ricos em proteínas, vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais para o corpo humano e animal. Segundo, baixo impacto ambiental. A produção de insetos é muito mais sustentável do que a produção de carne convencional, uma vez que requer menos recursos naturais, como água e terra. Terceiro, redução de emissões de gases de efeito estufa. A produção de insetos produz muito menos gases de efeito estufa do que a produção de carne convencional. Quarto, redução do desperdício de alimentos. Os insetos podem ser alimentados com resíduos alimentares e agrícolas, o que reduz o desperdício de alimentos. Tipos de insetos usados normalmente e suas vantagens e desvantagens. Primeiro, grilos. Os grilos são ricos em proteínas e contêm ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Eles são fáceis de criar e podem ser usados em muitas receitas. No entanto, algumas pessoas podem ter alergia a insetos e o sabor pode ser desagradável para algumas pessoas. Segundo, gafanhotos. Os gafanhotos têm um sabor mais suave e são ricos em proteínas e ferro. No entanto, eles podem ser caros e são mais difíceis de criar do que outros insetos. Terceiro, barata do Madagascar. Contém todos os aminoácidos essenciais que o corpo humano precisa, com baixo teor de gordura, se tornando uma opção saudável para quem busca reduzir o consumo de gorduras saturadas. Quarto, tenébrio. O tenébrio é fácil de criar e tem um sabor suave e agradável. Eles são ricos em proteínas e ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. No entanto, algumas pessoas podem ter alergia a insetos. Como fazer uma criação de tenébrio passo a passo? Primeiro, compre os tenébrios. Você pode comprar tenébrio em lojas de pesca, lojas de animais ou online. Segundo, forneça um recipiente adequado. Os tenébrios precisam de um recipiente com tampa para viver. O recipiente deve ter uma ventilação adequada para que os vermes respirem. Terceiro, forneça um substrato. Os tenébrios precisam de um substrato para viver. Você pode usar farelo de trigo, farinha de aveia ou ração de galinha. Quarto, forneça água. Os tenébrios precisam de água para sobreviver. Coloque um pequeno prato com água no recipiente para que eles possam beber. Quinto, mantenha o ambiente limpo. É importante manter o ambiente dos tenébrios limpo. Remova os dejetos com uma peneira e troque-o substrato regularmente. Quinto, alimente os tenébrios. Alimente os tenébrios com vegetais frescos, frutas e grãos. Uma dica é uma alimentação baseada em pão francês, a famosa média. Eles se nutrem e se hidratam. Aconselho que faça com uma de suas remessas para testar. E aqui estão algumas opções do que você pode fazer para, ou ter lucro ou para algo que queira empregar em sua vida, onde a farinha de tenébrio pode ser utilizada em diversas aplicações na alimentação humana e animal. Algumas das formas mais comuns de uso da farinha de tenébrio incluem: primeiro, suplemento proteico. A farinha de tenébrio pode ser adicionada a smoothies, shakes, sopas, massas de pão e outros alimentos para aumentar o teor de proteína. Segundo, ração animal. A farinha de tenébrio é uma fonte de proteína e nutrientes que pode ser usada na alimentação de animais de estimação, como cães, gatos e pássaros. Terceiro, adubo. A farinha de tenébrio também pode ser usada como adubo orgânico para jardins e plantas, pois é rica em nutrientes e minerais. Quarto, alimentação humana. Em alguns países, a farinha de tenébrio é usada na produção de alimentos como pães, bolos, biscoitos e barras de proteína. E por fim, também tem o óleo de tenébrio é produzido a partir da extração de lipídios, gorduras, presentes nos corpos dos insetos. Esse óleo pode ser utilizado em diversas aplicações, tais como: primeiro, alimentação animal. O óleo de tenébrio pode ser utilizado como suplemento alimentar para animais de estimação, aves, peixes e outros animais.
Segundo, produção de biodiesel. O óleo de tenebro pode ser usado na produção de biodiesel, que é um combustível renovável e mais ecológico do que o diesel tradicional. Terceiro, cosméticos e produtos de higiene pessoal. O óleo de tenebro pode ser utilizado na produção de cosméticos e produtos de higiene pessoal, como sabonetes, loções, cremes e outros, tendo claramente que ter um conhecimento bem mais específico. Assim como o último item. Quarto, indústria farmacêutica. O óleo de tenebro pode ser usado na produção de medicamentos e suplementos alimentares para humanos e animais. Espero que tenham gostado. Tem mais conteúdo para os próximos vídeos que acho interessante ressaltar. Até a próxima, e lembrem-se, ainda não é o fim do mundo.